Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Continuamos nessa maravilhosa aventura de aprendermos um pouco mais sobre oração e estamos estudando a vida de oração de Jesus com base no Evangelho de Lucas. E hoje eu quero falar sobre um tema importantíssimo. Precisamos orar. E orar sempre. Já aprendemos isso em encontros anteriores. Mas precisamos também orar com entendimento, né? Nós precisamos ter entendimento para orar. Nós temos visto acontecer no nosso meio muitos tipos de oração, né? O pessoal tem aí uma ideia sobre a oração poderosa, a oração que mexe, que move o trono do céu. Nós vivemos um período em que muitos crentes não oram. E muitos que oram, oram de maneira errada por coisas erradas. Eles acreditam que a oração é uma espécie de lâmpada de Aladim, onde uma vez acionada, todos os desejos deles vão se realizar. E isso não passa de uma concepção errada sobre a oração. A postura de Jesus na oração ela é absolutamente contrária a esse tipo de pensamento. Jesus ele não orava para fazer sucesso ou para manter o sucesso. Jesus orava para manter sua intimidade com o Pai. Jesus considerava o relacionamento contínuo com o Pai em oração a melhor bênção que alguém pode possuir no mundo. A oração de Jesus nunca funcionou como se fosse uma lâmpada para satisfazer as suas vontades e muito menos como uma bola mágica para evitar os sofrimentos da vida. E Jesus de sofrimento ele entende. Jesus sofreu e Jesus sabe, né, dos sofrimentos, das tribulações, de dores, de angústias. Mas Jesus ele orava para fazer a vontade do Pai. E muitos hoje estão orando apenas para receberem coisas boas, para conseguirem uma vida cheia de coisas maravilhosas. E será que esse tipo de oração encontra apoio na palavra de Deus? Será que a vida de oração de Jesus realmente inspira o cristão a isso? Eu creio que não. A oração correta é aquela que busca a vontade de Deus para a nossa vida, e não aquela que tenta demover Deus de fazer a sua vontade sobre nós, né? E é por conta de pensamentos como esses, pessoas que querem mudar o pensamento de Deus, que algumas igrejas empreendem as campanhas loucas da vida, né? Quando chega o período de vestibular, aparece as 7 semanas poderosas do vestibulando. E os mesmos crentes que oram fervorosamente para passar no vestibular são os que irão esquecer totalmente de Deus durante a vida acadêmica. A oração apenas por bênção e não por comunhão com o dono da bênção. É esse tipo de oração que tem. Pessoas que durante um período de doença se tornam o mais aplicado cristão, mas que vai comemorar a cura no bar do Zé Tupã ou na casa de praia do Teixeira Lima, né? Tem gente que faz assim. Pessoas que oram para que Deus dê um emprego do sonho para os seus filhos, ainda que esse emprego custe a fé dos seus filhos. Então esse tipo de oração ela não deve ser a oração correta. E me parece que nunca foi o modelo de oração que Cristo nos ensinou ou quis nos ensinar. E olha que a vida de oração de Jesus ela foi tão espetacular que ela incentivou e que ela despertou nos seus discípulos o desejo de aprender sobre oração. Olha o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, o verso de número 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia,
perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Essa foi a oração que Jesus ensinou àqueles que queriam aprender sobre oração. E essa oração fala muito sobre o que Jesus pensava, né? O Pai, santificado seja o teu nome, é uma expressão que nós podemos comparar com Romanos, capítulo 8, verso número 15. Porque nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseado no que clamamos, Abba, Pai. Isso nos chama para a responsabilidade de sermos parecidos com Deus. Os filhos precisam glorificar ao Pai através de suas vidas. E então é essa a ideia, né? A segunda ideia, aí venha o teu reino, isso fala do governo de Deus. O reino de Deus não vem longe da vida do filho. Esse também é feito através da vida do Filho de Deus. Então, quando nós oramos assim, pedindo que venha o teu reino, é o mesmo que dizer, venha o teu governo, Senhor, sobre a terra. O poder que derrota a força do reino de Satanás vem somente do Senhor. E é por isso que nós devemos orar. Orar, dai-nos o pão diário. Isso fala da nossa necessidade de alimento para a vida cotidiana. E olha, Deus está preocupado sim com o que nós comemos e bebemos. Ele nos dá isso. E orar dessa forma significa, Senhor, dá-nos o necessário. Nós precisamos do Senhor. Então, buscamos o reino de Deus. E aqueles que buscam o reino de Deus e a justiça receberão da parte do Senhor a provisão cotidiana. E uma quarta parte que está aí, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Talvez seja uma área muito difícil para nós fazermos numa oração, né? Mas nós devemos orar assim. Precisamos orar assim e entender que quando não liberamos perdão, também não recebemos perdão. E esta é uma oração honesta, isso é orar com entendimento. E por fim, não deixe, Senhor, que caiamos em tentação. E a tentação nesse sentido é toda conspiração de Satanás que tenta os filhos de Deus a pecar contra Deus. Nós precisamos do poder, da força que vem do Espírito Santo para então resistirmos às tentações do mundo. E então, falar resumidamente da oração que nós devemos fazer todos os dias seria o seguinte: pedir a Deus que o seu reino venha e que a vontade dele se cumpra em meu caráter, na minha família, na minha igreja e na sociedade onde eu moro. Em outras palavras, a oração é para buscar a vontade de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Nossos anseios, preocupações, dificuldades, Deus toma conta e resolve por nós. Por isso, não devemos nos preocupar. A nossa preocupação vital deve ser orar pedindo que Deus implante sua vontade em nosso caráter e personalidade. Orar com entendimento significa que, assim como as águas correm poderosamente do alto para baixo, assim também funciona para a oração. Nós não podemos influenciar Deus que está em cima. Deus que está sentado no trono é que nos influencia e transforma. A oração, ela não move o trono de Deus. Pelo contrário, é o meio pelo qual Deus move o trono do meu coração e transforma o meu ser conforme o querer do próprio Deus. Isso é orar com entendimento. Eu espero que essa palavra te encoraje a orar com entendimento, a andar na presença de Deus e valorizar a oração como ela deve ser valorizada. Eu preciso aprender isso, confesso. Todos os dias eu preciso ser lembrado disso. Então eu espero que de alguma forma tenha contribuído. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde e que te leve a orar mais. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e até lá.